Por trás de todo o brilho e glamour que cobrem a face de Hollywood, há inúmeras celebridades que se envolveram com a lei e acabaram sendo condenadas a penas de prisão absurdas. Celebridades como R. Kelly e Harvey Weinstein estão cumprindo pena por seus comportamentos sexuais predatórios em relação às mulheres, enquanto alguém como Joe Exotic está passando um tempo atrás das grades por tentativa de assassinato. Junte-se a nós e descubra essas e outras celebridades que ainda estão apodrecendo na cadeia. Amy Locane. Amy Locane, de 53 anos, é uma atriz americana conhecida por interpretar o papel de Sandy Harlin na série de televisão Melrose Place. Esse foi um dos papéis que ela desempenhou em filmes que a ajudaram a ganhar popularidade na indústria do entretenimento. Apesar do sucesso que obteve com esse papel e outros papéis em vários filmes, Amy se envolveu em um incidente que acabou arruinando sua vida. Em 27 de junho de 2010, em Montgomery Township, Nova Jersey, Amy Locane se envolveu em um acidente devastador ao dirigir embriagada, o que lhe traria sérias consequências legais. Naquela noite, Locane estava embriagada e em excesso de velocidade, dirigindo a 53 milhas por hora em uma zona de 35 milhas por hora. Sob a influência do álcool, seu julgamento estava prejudicado e ela dirigiu de forma imprudente, sem saber do perigo que estava criando. Ao correr para o seu destino, ela perdeu o controle e bateu violentamente em outro veículo. O impacto foi grave e as consequências foram ainda piores. A colisão resultou na morte de uma mulher de 60 anos, identificada como Helen Seaman, e o marido da mulher, Fred Seaman, ficou gravemente ferido. Mas foi isso que piorou ainda mais o caso de Amy. Seu nível de álcool no sangue era quase 3 vezes maior do que o limite legal. Isso fez com que ela fosse presa e, mais tarde, acusada de homicídio veicular em 2º grau e agressão automobilística em 3º grau. Como não tinha nenhum registro criminal anterior e tinha 2 filhos pequenos, Amy Locane foi inicialmente condenada a 3 anos de prisão. No entanto, depois que a família Seaman pressionou por uma sentença mais severa para a atriz, Amy Locane foi condenada novamente, em 2020, a 8 anos de prisão. Desde o acidente, Amy sempre demonstrou arrependimento. Eu cometi um erro. Fiz tudo o que podia fazer para não ser a pessoa que faz o que eu fiz. Amy está atualmente detida na Edna Mayhem Correctional Facility for Women e deve cumprir um mínimo de 6 anos e 10 meses para ter direito à liberdade condicional. A próxima celebridade da lista é um rapper de Nova York, que atualmente está atrás das grades aguardando seu julgamento. Sean Combs, o rapper e produtor musical de Nova York, Sean Diddy Combs, teve tudo o que alguém poderia desejar na vida. Desde os anos 90, Diddy conseguiu construir um império que lhe rendeu não apenas riqueza, mas também muito respeito no setor musical. Ele começou abrindo uma gravadora, a Bad Boy Entertainment, que contratou vários músicos excelentes ao longo dos anos. Sua gravadora foi o lar de grandes nomes como The Notorious Big, Usher, entre outros. Apesar de todo esse sucesso, Diddy era um homem diferente por trás das cortinas fechadas. Em dezembro de 2023, a ex-namorada Cassie entrou com uma ação judicial contra o autoproclamado Bad Boy para o resto da vida, acusando-o de irregularidades sexuais. Esse foi apenas o início de uma série de alegações contra o rapper e, em pouco tempo, ele estava enfrentando mais de um punhado de acusações de diferentes pessoas contra ele. O que acontece com essas acusações é que, apesar de todas elas terem vindo de pessoas diferentes e terem ocorrido em anos diferentes, todas elas tinham uma coisa em comum. Diddy é um agressor sexual. Em 16 de setembro de 2024, o magnata da música foi preso em um hotel em Manhattan. Ele foi apresentado ao tribunal no dia seguinte e foi acusado de extorsão, tráfico sexual e transporte para serviços de acompanhantes. O rapper está atualmente detido no Metropolitan Detention Center, depois de ter sua fiança negada várias vezes. Seu caso está marcado para ser ouvido em 5 de maio de 2024, e há rumores de que, se for considerado culpado, ele poderá ser preso por 15 anos à prisão perpétua. A celebridade seguinte se viu em meio a problemas legais, depois que sua briga com um amante de animais teve uma reviravolta perigosa. Joe Exotic. Quando Tiger King chegou à Netflix, Joe Exotic se tornou uma sensação familiar. A série documental capturou sua personalidade selvagem, seu estilo de vida exagerado e seu profundo amor por grandes felinos, transformando-o em um ícone da cultura pop. Mas, além do charme extravagante e da fama na internet, a vida de Joe era tudo menos glamurosa. Sua amarga rixa com a ativista dos direitos dos animais, Carole Baskin, o levou a um caminho perigoso, que acabaria por levá-lo para trás das grades. Joe era o proprietário do maior parque de animais exóticos de Wynnewood, em Oklahoma. Nesse parque, ele costumava abrigar centenas de grandes felinos, como tigres e outros animais exóticos. Apesar de Joe estar se regozijando com a glória de seu trabalho árduo, houve um problema que foi levantado por Carole Baskin, que é uma ativista dos direitos dos animais. Carole acusou Joseph de maltratar os animais
e tentou fechar seu zoológico. Naquela época, porém, Joe estava tão acostumado a estar no topo de seu jogo que não poderia se deixar derrubar tão facilmente. Ele lançou uma campanha contra Carol, alegando que ela o estava ameaçando e assediando. Essa rixa fez com que Joe contratasse 2 homens para executar Carol. O primeiro assassino recebeu o dinheiro, mas nunca levou o plano adiante. O segundo assassino era um agente disfarçado do FBI que recebeu uma oferta de $10.000 e selou o destino de Joe. Ele foi preso em 2019 por contratar alguém para assassinar Carol Baskin. Quando as investigações começaram, surgiram outras acusações. Essas acusações incluíam 17 acusações de abuso de animais, pois ele matou 5 tigres para criar espaço para os outros animais. Em janeiro de 2020, Joe foi condenado a 22 anos de prisão federal. O próximo da lista é uma celebridade que usou seu poder para silenciar sua vítima e fugir da justiça por anos, mas o karma ainda o alcançou. Danny Masterson. Danny ganhou popularidade depois de interpretar o papel de Steven Hyde na popular série de televisão conhecida como That 70s Show. Apesar da fama e do dinheiro que vem com ela, Danny Masterson se viu em uma situação da qual não conseguia sair. No início dos anos 2000, houve alegações contra o ator, dando a entender que ele poderia ser um agressor sexual. Naquela época, Danny foi acusado por 3 mulheres que entraram com ações judiciais diferentes, alegando que ele as havia forçado. Os processos citavam incidentes ocorridos entre 2001 e 2003, e que, apesar da diferença na época dos incidentes, todas as 3 mulheres tinham uma coisa em comum. Todas elas estavam ligadas à Igreja da Cientologia. O fato é que Danny Masterson é um membro proeminente dessa igreja. Devido ao fato de Danny ser membro da igreja, a igreja influenciou o caso, fazendo com que tudo fosse feito fora dos olhos do público. Agora, aqui está o ponto crucial. Todas as 3 mulheres alegaram que, inicialmente, a igreja as ameaçou de excomunicação e outras repercussões se elas tentassem denunciar os crimes contra Masterson. Posteriormente, depois que o movimento Me 2 começou a ganhar força e todos estavam participando do movimento Me 2, as alegações contra Danny voltaram à tona. Isso levou à realização de novas investigações. O Departamento de Polícia de Los Angeles abriu investigações em 2017 sobre as acusações contra o ator. Danny foi acusado em 2020 de 3 acusações de má conduta sexual. De acordo com os promotores, Danny usou sua influência na igreja para fugir da justiça e silenciar suas vítimas. Após um longo e emocionante julgamento, Danny Masterson foi condenado em maio de 2023 por 2 acusações de má conduta sexual. Danny foi então condenado a 30 anos de prisão perpétua em setembro de 2023. Atualmente, ele está preso na colônia de homens da Califórnia. De acordo com um relatório compartilhado pela Reuters, uma das mulheres que foram injustiçadas por Masterson afirmou que o havia perdoado. A mulher conversou com o veículo de mídia e se dirigiu a Danny dizendo: "Eu o perdoo. Sua doença não é mais minha para suportar." O próximo é um magnata de Hollywood que se viu no centro de inúmeras alegações sexuais durante o movimento Me Too. Harvey Weinstein. Apesar de ser um produtor bem-sucedido de Hollywood, o que realmente tornou Harvey Weinstein famoso foi sua história polêmica com várias mulheres. Quando o movimento Me Too ganhou impulso em 2017, Harvey Weinstein se viu no centro de inúmeras ações judiciais movidas por várias mulheres. Essas mulheres alegaram que Harvey teria cometido abusos sexuais contra elas. Uma coisa sobre Harvey é que durante toda a sua carreira como produtor de Hollywood, ele era intocável. Isso porque, além de ser um grande produtor, ele também era muito influente, pois foi cofundador da Miramax e da Weinstein Company. O peso pesado de Hollywood produziu alguns dos melhores filmes que você pode encontrar atualmente, como O Discurso do Rei e Pulp Fiction. Apesar de ser intocável e ter uma reputação tão brilhante como produtor de cinema bem-sucedido, sua carreira e sua reputação foram ameaçadas quando uma série de acusações começou a ser feita contra ele. Essas acusações vieram de atrizes, ex-funcionárias e outras mulheres que se manifestaram e acusaram o produtor de má conduta sexual, assédio e coerção. O problema das acusações contra ele é que elas variavam de avanços indesejáveis à má conduta sexual. Harvey Weinstein foi preso na cidade de Nova York em maio de 2018 e foi acusado de vários crimes. As acusações contra ele incluíam 1º e 3º graus de má conduta sexual forçada, má conduta sexual predatória e ato sexual criminoso. Essas acusações fizeram com que ele fosse expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Além disso, ele foi destituído da honraria CBE que havia recebido, sua esposa se divorciou dele e sua empresa declarou falência. Ele foi condenado por má conduta sexual forçada e má conduta sexual criminosa em fevereiro de 2020 e absolvido das acusações mais graves.
Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão em Nova York, em 11 de março de 2020. Ele também foi condenado a 16 anos de prisão na Califórnia e ordenado a se registrar como agressor sexual. Apesar de ter lutado contra as condenações e de a sentença de Nova York ter sido anulada em 25 de abril de 2024, Harvey ainda está passando um tempo no Mohawk Correctional Facility. A próxima celebridade da lista deixou de ser uma figura inspiradora na sociedade para se tornar uma vergonha para a humanidade. Jared Fogle. Jared Fogle ganhou popularidade com sua jornada de perda de peso. Foi devido à sua incrível perda de peso que ele se tornou o rosto da Subway. Mas quando os segredos obscuros de sua vida foram expostos, o mundo ficou chocado com o tipo de homem que Jared realmente é. Veja bem, na década de 1990, Jared estava acima do peso e obeso, e queria fazer algo a respeito. Como resultado, Jared embarcou em uma jornada de perda de peso para ficar magro e em forma. Ele conseguiu perder mais de 90 quilos devido ao tipo de dieta que estava fazendo. Naquela época, Jared só comia sanduíches do Subway, e sua jornada de transformação de peso foi uma inspiração para muitos. Isso fez com que ele fosse apelidado de "o cara do Subway". A marca Subway chegou ao ponto de contratá-lo como porta-voz, o que fez com que ele aparecesse em várias aparições públicas e comerciais de televisão. E eu tinha essa aparência. Então descobri os restaurantes Subway e percebi que posso desfrutar de uma comida saborosa sem muita gordura. Além de fazer comerciais para o Subway, ele também estava participando de eventos beneficentes que tinham como foco principal a obesidade infantil. As coisas estavam indo bem para ele, que até conseguiu papéis em filmes como Sharknado 2. Em 2007, revelações sobre sua vida privada começaram a se tornar públicas, prejudicando sua imagem. Uma jornalista chamada Rochelle Herman informou ao FBI sobre o envolvimento de Jared em atividades ilegais com menores de idade. Isso levou o departamento a abrir uma investigação e descobrir que era verdade, que Jared estava envolvido na posse e distribuição de materiais ilícitos, envolvendo menores de idade. Além disso, ele também estava envolvido em atos ilegais com os menores. Sua reputação foi gravemente prejudicada e sua esposa pediu o divórcio logo em seguida. Jared Fogle se declarou culpado das acusações contra ele em novembro de 2015, como parte de um acordo judicial. Ele foi, portanto, condenado a 15 anos de prisão. E foi dito que, antes de ter direito à liberdade condicional, ele deve cumprir pelo menos 85% de sua sentença. Atualmente, ele está preso na Federal Correctional Institution, Englewood, no Colorado. O próximo da lista é um cantor de R&B que conseguiu se tornar um nome conhecido devido à sua excelente voz e às incríveis canções de amor. R. Kelly. É difícil encontrar um fã de R&B que não conheça Kells. Ao longo dos anos, o cantor criou um grande nome para si mesmo no cenário musical, conquistando milhões de fãs em todo o mundo. Apesar do grande sucesso que teve durante sua carreira, o cantor se viu no centro de vários processos judiciais por crimes sexuais. Alguns desses processos se referem a crimes que ele cometeu nos anos 90, quando estava apenas começando sua carreira como músico. A maioria deles girava em torno de seu comportamento predatório com meninas adolescentes. Em 2022, o magnata da música foi considerado culpado de tráfico sexual e outros crimes sexuais, e foi condenado em um tribunal de Nova York a 30 anos de prisão. Uma das coisas que fazem de Kells uma pessoa ruim é seu casamento com Aaliyah, com quem ele se casou quando ela tinha apenas 15 anos de idade. De acordo com um ex-gerente de turnê da cantora de R&B, Kells subornou um funcionário do governo para que Aaliyah pudesse obter uma identidade falsa para se casar. O cantor de R&B nunca falou sobre seu relacionamento com Aaliyah, mas em entrevista à revista GQ, ele disse: "Nunca terei essa conversa com ninguém, por respeito a Aaliyah, a mãe e ao pai dela, que me pediram para não fazê-lo pessoalmente." Tiffany Hawkins processou Kells por sofrimento emocional e danos pessoais, alegando que começou a ter relações sexuais com o cantor quando tinha 15 anos de idade e ele tinha 24. De acordo com um relatório compartilhado pelo Chicago Sun-Times, ela pediu 10 milhões de dólares, mas depois aceitou uma quantia de 250 mil dólares em 1998, quando o caso estava sendo resolvido. Além disso, o cantor também foi acusado por um estagiário da Epic Records, 2 mulheres e outros casos que tomaram conta da internet em 2018. Seu processo começou em 2019 e, em 2022, ele foi condenado a 30 anos de prisão. O cantor sairá em 2054, quando terá 87 anos de idade. A seguir, um casal que conseguiu fraudar os Estados Unidos em milhões de dólares. Julie e Todd Crisley. Julie e Todd são um casal americano e estrelas do reality show conhecido como Crisley Knows Best. Os dois se viram no centro de uma batalha legal muito desagradável que os levaria a cumprir pena de prisão. Em 2019, depois de terem sido indiciados por várias acusações de evasão fiscal, ficou claro que eles estavam em uma encrenca maior do que aparentavam. Além disso,
foram acusados de fraude bancária e eletrônica, o que agravou o problema. Os promotores federais que estavam cuidando do caso alegaram que o casal estava envolvido em um comportamento fraudulento, no qual apresentava documentos falsos aos bancos, fraudando milhões de dólares. Também houve alegações de que o casal estava se esforçando para evitar o pagamento de impostos. A equipe de acusação também disse que Todd Chrisley, conhecido por levar uma vida luxuosa por meio do programa de televisão, supostamente criou documentos falsos e garantiu 30 milhões de dólares em empréstimos pessoais. Mais tarde, depois de perceber que não poderia pagar os empréstimos, o casal entrou com pedido de falência. Isso significava que eles haviam eliminado 20 milhões de dólares de suas dívidas. As investigações federais continuaram e descobriu-se que o casal havia cometido várias fraudes ao longo dos anos. Apesar das batalhas legais, o programa continuou a ir ao ar. Mais tarde, eles foram acusados de várias acusações de fraude bancária, fraude eletrônica, evasão fiscal, conspiração para fraudar os Estados Unidos e apresentação de documentos falsos em troca de dinheiro. Eles foram condenados em 2022, sendo que Todd pegou 12 anos e Julie pegou 7 anos. A seguir, um famoso armeiro que agiu de forma inadequada com menores de idade, incluindo sua filha. Will Hayden. Hayden tornou-se um superstar por meio do reality show Sons of Guns e ao fundar a Red Jacket Firearms. Desde que ficou famoso, Hayden sempre foi conhecido como um especialista em armamento. O astro do programa Sons of Guns viu sua vida ser coberta por uma nuvem negra depois de ser acusado de atos sujos que giravam em torno de má conduta sexual. Ele foi preso em agosto de 2014 e acusado de agressão envolvendo um menor. Mas se você acha que isso é ruim, então você precisa ouvir isso. Stephanie Ford, que é filha dele e faz parte do elenco do programa Sons of Guns, acusou-o publicamente de abusar sexualmente dela quando era criança. As alegações de Stephanie abriram a porta para que mais vítimas se manifestassem. Não demorou muito para que Will Hayden estivesse enfrentando uma bola de neve de acusações contra ele, principalmente de má conduta sexual. Aqui está o ponto crucial. Uma das vítimas que se apresentou alegou que Hayden a havia forçado quando ela era apenas uma adolescente. Dá para acreditar nisso? Isso pintou um quadro sombrio sobre ele, fazendo com que ele perdesse várias coisas. O Discovery Channel decidiu cancelar imediatamente a série Sons of Guns, enquanto a Red Jacket Firearms se distanciou dele. Além disso, Hayden também estava sendo condenado publicamente pelos membros de sua família naquela época. Em abril de 2017, Will Hayden foi condenado por 2 acusações de agressão sexual agravada e por uma acusação de abuso sexual forçado. Essas condenações resultaram em 2 sentenças de prisão perpétua e mais 40 anos de prisão. O juiz garantiu que Hayden nunca seria libertado da prisão, ordenando que ele cumprisse todas as sentenças consecutivamente. Como se isso não bastasse, Hayden foi acusado de outra agressão sexual 3 meses após sua prisão. Isso resultou no cumprimento de uma 3ª sentença de prisão perpétua. Atualmente, ele está cumprindo pena na penitenciária estadual da Louisiana. A próxima celebridade costumava solicitar arquivos de mídia inapropriados de garotos e até admitiu ter se forçado a comer um deles. Jerry Harris. Jerry apareceu na série documental da Netflix conhecida como Cheer em 2020, e foi assim que ele começou a ganhar popularidade. A série documental Cheer contava da história de uma equipe de líderes de torcida do Navarro College, no Texas. A equipe de Navarro era tão boa que até conseguiu chegar ao campeonato nacional. O grupo se tornou popular, e os paparazzi não se cansavam de fotografá-los. Uma coisa sobre essa série documental é que, quando ela estreou em janeiro de 2020, era muito popular. Naquela época, Jerry Harris e o resto da equipe estavam aparecendo em vários programas de entrevistas e entrevistas. Eles até conseguiram vários patrocinadores e acordos de marca. Parecia que as coisas estavam finalmente se encaixando para o jovem. Infelizmente para Jerry, todas as coisas boas desabaram em menos de um ano. Todos os momentos divertidos de sua vida e toda a alegria que ele havia encontrado no setor de entretenimento estavam agora sob ameaça. Tudo isso aconteceu porque Jerry foi preso em 17 de setembro de 2020 por receber e solicitar arquivos de mídia inadequados de homens menores de idade. Mais tarde, Jerry foi interrogado pelos federais e confessou seu crime. Ele admitiu que havia recebido arquivos de mídia inadequados, de cerca de 10 a 15 meninos menores de idade. Mas se você acha que isso é nojento, então você precisa ouvir isso. Jerry admitiu que violou um garoto de 15 anos quando tinha 19 anos. Quando os investigadores acessaram seu dispositivo e os das vítimas, as evidências começaram a se acumular contra o astro do Cheer. Em 12 de dezembro de 2020, Jerry foi alvo de acusações adicionais. Algumas dessas acusações datavam de 2017. Felizmente para ele, ele não foi a julgamento. Isso porque, se ele tivesse ido a julgamento, teria sido condenado a décadas de prisão. Ele se declarou culpado das acusações reduzidas em fevereiro de 2022 e foi condenado a 12 anos de prisão e 8 anos de liberdade supervisionada. A próxima celebridade disse à sua esposa para correr para o céu,
antes de atirar nela várias vezes. Michael Jace. Michael, que interpretou o papel do policial Julian na série de televisão conhecida como The Shield, é um homem de 62 anos que cometeu um crime desprezível e horrível em 19 de maio de 2019. Naquele dia, Michael atirou e matou sua esposa, April Jace, enquanto eles estavam em sua casa em Los Angeles. O que muitas pessoas acharam chocante nessa história é que Michael e April tinham um casamento feliz há mais de uma década. E além disso, o casal também tinha 2 filhos lindos. Mas, como em qualquer outro casamento, as coisas nem sempre foram fáceis. Houve alguns conflitos conjugais entre os 2 amantes, especialmente no que se refere a finanças. Houve rumores de que Michael teria dito a ela que, se ela gostava de correr, deveria tentar correr para o céu. Depois de atirar em suas pernas, Michael atirou em suas costas e chamou a polícia. Agora, aqui está o ponto crucial. Michael Jace disse à polícia que havia atirado em sua esposa. Mas se você acha que isso é loucura, então você precisa ouvir isso. O insano Michael Jace atirou em sua esposa na frente de seus 2 filhos, que tinham 2 e 8 anos na época do incidente. Quando a polícia chegou, encontrou o corpo sem vida de April, deitado em uma poça de sangue. Durante o julgamento, foi revelado que, além das dificuldades financeiras pelas quais Michael estava passando, ele também achava que sua esposa estava planejando deixá-lo. Uma coisa sobre ele é que ele tinha um histórico de violência doméstica. Michael Jace foi acusado de assassinato em 1º grau e de usar uma arma de fogo no cometimento de um crime. Ele foi condenado em maio de 2016 por homicídio em 2º grau, depois que o júri decidiu que, apesar de o ato ter sido intencional, não atendia aos critérios de homicídio em 1º grau. Como resultado, Michael Jace foi condenado a 40 anos à prisão perpétua. Atualmente, ele está sendo mantido na prisão estadual de Coram, na Califórnia. A próxima celebridade estava procurando uma maneira de ficar rica e descobriu que havia uma maneira de fraudar idosos, escapando com milhões. Jen Shah. Jen é conhecida por seu papel no reality show The Real Housewives of Salt Lake City. Em 30 de março de 2021, Jen ganhou as manchetes devido a um escândalo que a levou à prisão. Foi dito que ela estava envolvida em um esquema de fraude de telemarketing em todo o país, que ela cometeu junto com seu assistente, Stuart Smith. Agora, veja como tudo aconteceu. Jen e Stuart estavam supostamente fraudando pessoas idosas ao vender serviços inexistentes a elas. O motivo pelo qual ela tinha como alvo os idosos era porque sabia que esse grupo de pessoas tinha conhecimento limitado de informática e, portanto, era fácil para ela chegar até eles. Ela começou convencendo suas vítimas a comprar serviços que não existiam e, devido ao conhecimento limitado delas, caíram na armadilha. Sempre que fraudava esses indivíduos, ela costumava se certificar de que os tinha sugado até o fim, deixando-os em ruínas financeiras. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos alegou que Jen e Stuart estavam supostamente executando os serviços fraudulentos por quase uma década. A dupla estava vendendo serviços de design de sites, sessões de treinamento e muito mais. Mas há algo que as pessoas não sabem sobre Jen Shah. Suas aparições no programa The Real Housewives of Salt Lake City eram bastante luxuosas. Parte de seu rico estilo de vida era financiado pelo trabalho fraudulento que ela fazia paralelamente. Quando foi presa, muitas de suas coestrelas se distanciaram dela, mas ela ainda sustentava que estava sendo incriminada. Apesar de inicialmente ter se declarado inocente, ela mudou sua declaração para culpada em julho de 2022. Jen Shah foi condenada a 6 anos e meio em janeiro de 2023 em uma prisão federal. Atualmente, ela está detida no Federal Prison Camp Bryan, no Texas. A próxima celebridade sempre teve uma atitude de gangster ao longo de sua carreira, o que acabou lhe trazendo problemas. Suge Knight. Desde a década de 1990, Suge Knight tem sido uma das figuras mais influentes da cultura hip-hop. Deixando uma influência duradoura no cenário musical da Costa Oeste, Knight também foi um dos fundadores da Death Row Records, que abrigava alguns dos maiores pesos pesados do hip-hop. Mas se há algo sobre Suge Knight, é que muitas pessoas o temiam. Ele sempre foi conhecido por ser um executivo musical violento e polêmico, que chegava a extremos para fazer as coisas do jeito que queria. Da mesma forma que ele era conhecido como uma figura influente no setor do hip-hop, ele também era conhecido quando se tratava de controvérsia no setor. De fato, muitas pessoas ainda acham que Knight é o homem mais temido da cultura hip-hop. Ele sempre teve uma maneira gangster de comandar o jogo. Com o passar dos anos, ele nunca mudou seu caráter desordeiro, e isso acabou lhe trazendo problemas. Durante as filmagens do filme biográfico Straight Outta Compton, em 2015, Knight se envolveu em uma discussão acalorada com Terry Carter. Ele supostamente dirigiu seu carro contra Carter, o que resultou em sua morte. Quando foi levado ao tribunal, ele foi inicialmente acusado de homicídio. Foi feito um acordo e ele se declarou inocente de homicídio culposo. Ele foi condenado a 28 anos de prisão em 2018. A seguir,
A história de um rapper que, apesar de sua bem-sucedida carreira no hip-hop, se viu no centro de um crime muito violento. Tory Lanez. Tory se tornou um nome conhecido por suas ótimas letras de hip-hop. Apesar desse sucesso, o rapper se viu no meio de um caso muito difícil envolvendo Megan Thee Stallion. Um júri do tribunal o considerou culpado por atirar nos pés de Megan durante uma discussão. O caso levou cerca de 3 anos, e outros rappers, como Drake, foram arrastados para o caso, pois foi relatado que ele estava tomando partido no caso em algum momento. Em 2022, enquanto o caso continuava esquentando, Megan depôs e deu sua versão da história. De acordo com o que ela disse, toda a situação ocorreu em 12 de julho de 2020, quando eles estavam em uma festa organizada por Kylie Jenner. Ela disse que, depois da festa, estava em um carro com o rapper, que abriu fogo depois que ela disse a ele para deixá-la sair. Ela também acrescentou que o rapper pediu que ela aceitasse uma quantia de $1 milhão apenas para manter silêncio sobre toda a situação, pois ele fez isso sob a influência de álcool. O rapper foi condenado a 10 anos de prisão e será libertado em 2031, quando terá aproximadamente 40 anos de idade. A próxima celebridade fez algumas coisas grosseiras contra sua família, o que levou à sua condenação. Toby Willis. Toby e sua família são conhecidos por suas aparições no TLC em seu reality show conhecido como The Willis Family. Além disso, eles também são conhecidos por suas grandes apresentações no America's Got Talent. Toby foi uma figura proeminente desde muito cedo, pois sua família costumava cantar. O vínculo familiar e o apelo único, combinados com o tipo de talento que exibiam, os transformaram em nomes conhecidos. Apesar do sucesso de Toby, sua vida deu uma guinada para o pior, devido a alguns problemas sérios que surgiram mais tarde. Algo que muitas pessoas devem entender é que, apesar de ser visto como um bom pai no programa The Willis Family, Toby foi acusado de comportamento inadequado com vários membros de sua família em 2016. Quando as acusações se tornaram públicas, a imagem de Toby ficou manchada, e o reality show da família nunca mais foi o mesmo. Quando foi levado ao tribunal e acusado de comportamento inadequado em relação aos membros de sua família, Toby Willis se declarou culpado de 4 acusações criminais e foi condenado a 40 anos de prisão. As investigações mostraram que a vítima era apenas uma criança quando o incidente ocorreu. O programa Willis Family também foi suspenso durante o processo. A seguir, a história de um homem que contratou serviços de acompanhante, mas queria seu dinheiro de volta. Chris Wu. Em 2021, o popstar canadense Chris Wu foi considerado culpado após sua prisão em 2020, depois de ter forçado 3 mulheres. O astropop, que nasceu na China e construiu sua carreira lá, foi acusado de maltratar 3 mulheres na China, onde foi preso mais tarde. De acordo com um relatório compartilhado pelo Guardian, o músico se aproveitou das mulheres quando elas estavam sob o efeito de álcool. Depois de induzir as mulheres a relações sexuais, quando elas ainda eram menores de idade, uma delas o acusou publicamente de forçá-las, e ele foi detido em 31 de julho de 2021 em Pequim. Ele também foi acusado de outras infrações fiscais e foi condenado a pagar uma quantia de 69 milhões de euros. O caso se tornou tão intenso que ele perdeu vários contratos de patrocínio, inclusive com a Louis Vuitton e a Bulgari. Ele foi então condenado a 13 anos de prisão e sairá em 2034. Para finalizar nossa lista, temos uma estrela pop que desapareceu depois de lançar seu primeiro álbum, ressurgindo 30 anos depois em uma conspiração de drogas que deu errado. Icy Blue. Icy foi uma estrela pop no início dos anos 90, quando estava tentando entrar no setor de entretenimento. Icy Blue, cujo nome verdadeiro é Laurel Yurchik, assinou contrato com a Giant Records e durante esse período conseguiu lançar um álbum auto-intitulado em 1991. O álbum fez com que ela ganhasse popularidade na cultura pop, devido a músicas como Pump It Nice and Hard. Mas o problema dessa estrela pop é o seguinte: depois de lançar o álbum de 1991, ela nunca mais lançou nada e ficou em silêncio desde então. Ela ficou tão calada que algumas pessoas até se esqueceram dela. Mas em 2021, aconteceu algo que a colocou de volta no centro das atenções depois de 30 anos. Em abril de 2021, Icy foi presa junto com outros 20 indivíduos, e eles foram acusados de conspiração para possuir e distribuir metanfetamina. Para piorar a situação, as autoridades apreenderam 72 quilos de metanfetamina. Além disso, também apreenderam quase $770 mil em bens do grupo. Devido ao seu papel na conspiração para distribuir a droga, Icy estava sujeito a uma pena de 5 a 40 anos antes de se declarar culpada. Devido à sua confissão, ela recebeu uma sentença de 10 anos e está atualmente detida em uma instituição correcional federal de baixa segurança na Flórida. Se você gostou de assistir a este vídeo e gostaria de explorar mais vídeos interessantes como este, clique em qualquer um dos cartões na tela.